Bom dia, tudo bom com vocês? Estamos aqui de novo trazendo gravando as videoaulas, tá? Agora de um módulo novo, que é o módulo de escrita fiscal que nós vamos ver. O que esse módulo ele vem abordar? Ele vai abordar toda a parte burocrática a respeito de impostos que nós pagamos, tanto municipal, quanto estadual, quanto governo federal. E agora você vai ter uma visão mais ampla, meu querido aluno aí do CENIP, o quanto você paga de imposto, o quanto você não paga, tá? As apostilas já foram feitas, já estão com a mão do Douglas, que é o rapaz responsável. O slideshow também já foi pronto, então só é vocês acompanharem esse vídeo junto com o slide, que é a mesma coisa, só que aqui eu vou estar explicando para vocês, tá bom? Então vamos iniciar, nós vamos falar de escrita fiscal, que é o próximo módulo de vocês. É muito bom estar de volta aqui com vocês de novo, muito bom estar conversando, sentindo um pouquinho o calor humano de vocês. Isso é extremamente importante, eu fico feliz, tá? Mas vamos lá. Para a gente iniciar essa aula, nós temos que falar um pouquinho de noções de direito tributário. O que é um direito tributário? A gente para pensar um pouco, né? Diante de toda uma situação que a gente vive no nosso país, no mundo todo, direito é tudo aquilo que tu busca, que é certo para você. Ou seja, eu até brinco que se todos os alunos fizessem direito, teriam como brigar pelos seus próprios direitos, não é verdade? Mas o direito tributário é um ramo do direito administrativo que estuda os princípios e as regras aplicadas ao exercício do poder de tributo, do Estado Democrático do Direito. O que é um Estado Democrático de Direito? É aquilo que você tem o direito de adquirir o que é o certo para você. Então, o Estado Democrático de Direito nada mais é do que a presidência do Brasil, gente. É o que você busca que é o certo para você. É o Estado que coloca e te dá os teus direitos, os teus deveres, tudo que tu tem direito a receber. E a pagar também, é isso? E ele coloca mais aqui para a gente nos slides. Ele fala assim, ó. Em outro conceito, podemos dizer que direito tributário é a disciplina da relação entre o tesouro público e o contribuinte, ou seja, é aquele elo entre o quem paga e quem recebe, que é os estados, os municípios ou o próprio governo federal, que é a presidência do Brasil. Resultante na imposição, arrecadação e fiscalização dos tributos. Só que esses três poderes, que é o município, o estado e o governo federal, eles têm que sempre estar fiscalizando para ver se esses impostos estão sendo pagos de forma correta, ou seja, fazendo fiscalizações nas empresas. Agora é tudo via sistema, né? Mas se o imposto não cai, eles têm que fazer uma fiscalização para que eles possam pagar o que eles devem. Não é verdade? Não só as empresas, mas nós, como cidadãos também, nós temos os nossos deveres. Lembra lá de contabilidade, nossos deveres, nossas obrigações? Então, esse assunto aqui, ele vem em cachaco de contabilidade. Então, é um seguido do outro, tá? Não percam o foco. Ó, no direito tributário é importante observação dos atos editados pelo entes tributantes, como a lei, decretos, portarias, instruções normativas, tudo isso que são rogados, são colocados por uma presidência do Brasil, ou pelo um plenário, por uma Câmara de Deputados, Câmara de Vereadores. Então é eles que jogam que fazem essa votação, tá? E aí ele coloca mais aqui pra gente, os quais obedecem a uma hierarquia, denomina fonte do direito. O que é hierarquia, por exemplo? Não tem a presidência? Não tem deputado estadual? Tem deputado federal? Senado? Então, a gente tem que respeitar a hierarquia do que coloca. Por quê? Porque nós temos os direitos e deveres de pagar e receber os nossos tributos. Aí ele fala pra gente, ó, hierarquia das leis. Por que existe a hierarquia das leis? Não existe? Uma lei, ela pode ser criada, mas ela pode ser julgada ou promulgada, a gente não sabe, não é verdade? Então, olha, a Constituição Federal, a Emenda Constitucional das Leis Complementares, as leis ordinárias, elas falam pra gente que medidas provisórias aprovadas pelo Congresso e Resolução do Senado Federal trata das convenções internacionais firmadas no atos normativos, que são aqueles atos que são julgados. Assim, a obediência à citada hierarquia, e vem a lei criada de um tributo. Por exemplo, se uma lei de um tributo é criada hoje, ela só pode prevalecer daqui a um ano. Então é assim que funciona. O decreto, o regulamento e as portarias, instruções normativas, entre outros. E aí vem a questão da competência tributária. O que seria uma competência tributária, né? A Constituição Federal atribui que a competência tributária para cada ente da federação institui imposto, os quais são tributos da seguinte forma. Então, a competência tributária é aquilo que você recebe. Quando eu falo entes da federação, eu estou falando do Estado, eu estou falando do município, eu estou falando do governo federal, que é a presidência do Brasil. Então, o entes é isso que ele quer mostrar para a gente, correto?
Aí ele vem aqui colocando, ó, a hierarquia das leis. Aí tem os impostos da União, que compete à União, né, no institui o imposto sobre o artigo 153 da Constituição Federal de 1988, que é a nossa Carta Magna, né? Então ele coloca esses impostos e agora a gente vai ver vários impostos aqui que a gente paga, que pessoas pagam, que empresas pagam, para saber o quanto a gente paga e o quanto a gente não paga. Então ele coloca aqui pra gente, olha, por exemplo, o imposto de importação, desculpa, que é o II. É um imposto que as empresas pagam quando elas importam produtos. Não é isso? Quando vem produtos importados, eu estou pagando um imposto em cima disso. E esse valor, ele é variável, depende muito do produto que você está importando. Dependendo do valor desse produto, é quanto você vai pagar. Aí tem o imposto de exportação, que é o IE. É tudo aquilo que eu exporto, por exemplo. Uma empresa, vamos usar como exemplo a Hidro aqui, né? A Hidro no estado do Pará. Ela exporta o seu minério. Então, ela paga o imposto em cima disso e a empresa que está comprando também paga o imposto em cima disso. Não é verdade? Então, também são valores variados aqui, não tem um valor definido, são valores que podem ser muito variáveis. E aí vem o imposto de renda retido na fonte, que é o IRRF, não é isso? É aquele imposto que toda pessoa que ganha tributação acima de um teto, ela tem que pagar esse imposto para recolher para os cofres do Ministério da Fazenda. Porém, ela vai ser restituída lá na frente, em alguma conta bancária, que é o famoso que eles dizem assim, você foi pelo leão, é isso? Que é o imposto de renda, que devido a esse problema da pandemia, foi prorrogado até dia 30 de junho agora para declarar esse imposto. Só aquelas pessoas que ganham um valor alto, acima de 28 mil, né, para que eles possam declarar esse imposto de renda aqui, do que eles recebem ou não. Por isso que tem muita gente que cai na malha fina aí, que às vezes declara um valor, na hora acaba que não é esse valor que ela está recebendo, o valor que ela recebe de direito. Então, o que é que acontece? Aí a Polícia Federal bloqueia as contas dela e faz com que ela vá se explicar para a Receita Federal o porquê que ela não tá recebendo daquele valor devido, porquê que ela não está declarando aquilo que ela tem. Às vezes esses cantores, jogadores de futebol aí, que tem mansões, que tem fazendas, né, não declaram que ganham. E aí o que é que acontece? Eles vão ter que se explicar para a Receita Federal, senão eles vão ser bloqueados de pagar os impostos devidos que eles devem, tá bom? Aí vem o próximo imposto, que é o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. O que é esse produto? Gente, tudo que é fabricado, tudo você paga em cima disso. Se você fabrica uma camisa, você paga o imposto. Se você fabrica um notebook, você paga o imposto. Se você fabrica um celular, você paga o imposto. Se você fabrica um carro, você paga o imposto. Então, tudo que você fabrica, você está pagando esse imposto, tá? Que é o imposto produtos industrializados, entendeu? Então é dessa forma aí. Esse imposto é o carro-chefe do governo federal, tá? Esse imposto, ele é o imposto que mais arrecada valores para o governo federal. Aí vem o imposto sobre operações financeiras, que é o IOF, não é isso? Que um tempo tinham tirado das transações bancárias, agora voltou de novo, agora tiraram de novo, fica nesse jogo de estica e puxa, para um lado e para o outro, que é o imposto sobre operações financeiras. Então, se você faz uma transferência de DOC, faz uma transferência de TED, você faz uma transferência bancária, você está pagando imposto em cima disso. E aí quem arrecada? Os bancos. Por isso que hoje os bancos estão milionários. Eles têm muito dinheiro devido a isso. E a gente está aqui lascado, né? Como contribuinte. E aí vem o outro imposto, que é o imposto sobre propriedade territorial rural. Se você tem uma fazenda, você tem um sítio, você tem um aras, você está pagando esse imposto para ter esse estabelecimento. Entendeu, gente? Então é um imposto que também você recolhe para os cofres do governo. Então, voltando. Todos esses impostos que eu falei para vocês, eles são de punho de responsabilidade do governo federal, que é o IE, é o Imposto sobre Exportação, Imposto sobre Importação, o Imposto Retido na Fonte, o Imposto de Produtos Industrializados, o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, e o Imposto Territorial Rural, que é o ITR, tá? Então, todos esses impostos vão para o governo federal, governo Bolsonaro, só para que a gente possa saber, tá bom? Aí vem os impostos estaduais. O que são os impostos estaduais? Bom, aí a gente passa para cá. Né? Os impostos estaduais, tem aqui o ITCMD, que é a transmissão de causa, mortes ou doação
de quaisquer bens de direito. Então, tudo aquilo que você vende uma casa, se você transfere, você está pagando imposto em cima disso, correto? Por exemplo, vou te dar um exemplo da casa dos meus pais. Quando a gente vendeu a casa dos meus pais, que era avaliada em quase 700 mil, a gente teve que pagar esse imposto para o governo estadual, quase 3 mil reais, para eles poderem liberar uma certidão. Então esse imposto, ele é arrecadado para o governo do estado, para o governo Helder Barbalho, tá? Para que você possa saber qual é o governo, tá? De forma muito consciente. E aí vem o carro-chefe deles, que é o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que a alíquota aqui no estado é 17%, tá? Então tudo que você vende, se você vende um carro, se você vende ventilador, se você vende um rádio, se você vende um celular, se você vende uma chinela, tudo você está pagando esse valor de 17% em cima do imposto. Tá? Só voltando um pouquinho do primeiro imposto, do ICMD, que eu me esqueci de falar, que ele depende do valor venal da casa que tu está vendendo para eles cobrarem um valor em cima do imposto, que foi aquele valor que eu disse que a minha família pagou quase 3 mil reais de imposto para eles, em cima do valor que era vendido a casa. Voltando para o ICMS. Então o ICMS, ele é o carro-chefe do governo do estado. É por isso que às vezes eu fico revoltado e um governo dizer para mim que ele não tem dinheiro. Ele tem dinheiro nos cofres públicos, gente. É muito dinheiro que é arrecadado, tanto para governo federal, quanto estadual, quanto município. Por exemplo, se uma empresa tem um faturamento de 1 milhão aqui no estado, quanto ela arrecada de ICMS? Ela chega a arrecadar até 150 mil por mês, ou 180 mil. Então é dinheiro muito grande que dá para aplicar na saúde pública, na educação, na segurança. Tá? Desculpa. Dá para fazer isso tranquilamente. O grande problema é a corrupção que assola nosso país, que não deixa pegar esses valores e transformar em benfeitorias para nós, cidadãos. Entendeu? E aí isso deixa a gente revoltado realmente. O próximo imposto, eu digo que é o segundo imposto mais arrecadado aqui no estado, que é o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Então é aquele imposto, se você tem um carro, você paga. Se você tem uma moto, você paga. Se você tem um caminhão, você paga. Né? Tudo que é de veículos automotores você está pagando. Você paga esse imposto. A não ser, se o teu carro tiver mais de 10 anos, ele está alienado, você deixa de pagar esse imposto, mas paga o seguro, que ele é muito maior que o valor do imposto. Então hoje, gente, é um gamo de impostos que nós pagamos. Até para respirar nós pagamos impostos. Então essa disciplina aqui, ela veio mostrar para vocês tudo que vocês, na verdade, têm para pagar ou não deixar de pagar. Entendeu? Então, basicamente, são esses 3 impostos aí do governo do estado. Tem muitos outros aí que a gente não vai comentar, mas eu trouxe esses 3 aqui para ser o carro-chefe de vocês. E aí vem os impostos municipais, não é isso? Que é o IPTU, Propriedade Predial Territorial Urbana. Toda e qualquer casa que tem, dependendo do valor, paga o IPTU. Vamos supor que tu tem tua casa ali. Tu mora tua casa bem aqui, tá. Tu morava num local alagado, num local que não tinha segurança, num local escuro. De repente o progresso chega na tua casa. De que forma, professor? Montaram uma praça, colocaram um PMI Box, colocaram um supermercado grande de nome, abriram um shopping bem do lado. Tu não pagava IPTU, tu era isento. Quando for no ano seguinte vai chegar um talão de IPTU para ti. Aí tu vai dizer assim, poxa, eu moro agora no local que tem tudo isso, que benfeitorias fizeram para mim. Eles não fazem nada à toa. O governo não te dá nada se ele não tirar de ti. Ponham isso na cabeça de vocês. O governo não te dá nada se ele não tira, tá? Então, se ele fez essas benfeitorias naquela região ali próximo à tua casa, automaticamente ele vai te cobrar esse imposto ano que vem. Porque ele vai dizer assim, hoje tu mora perto de shopping, desculpa, hoje tu mora próximo de praças públicas, perto de uma delegacia, tudo asfaltado, não está mais alagado, tem saneamento básico. Então, meu amigo, ele vai te cobrar esse valor. Ele vai te cobrar isso, não tem jeito. A não ser se a tua casa ela não for uma casa tão bonita, assim, uma casa simples. Aqui em Belém, até 30 mil ou 35 mil, se não estou enganado, eles não te cobram IPTU, eles te isentam. Eles têm baixa renda. Mas passou disso, eles vão te cobrar IPTU.
entendeu? Então, se tu tem uma casa avaliada em 500 mil, tu vai pagar 400 pau de IPTU, no mínimo, R$ 400, né? A mesma coisa eu digo, ó, só para te ter uma noção, vamos fazer uma... Não estou criticando o governo, mas tem governos que são muito espertos. Por exemplo, quando o Helder Barbalho, ele foi... Nada contra o governo do Helder, tá? Por sinal, está fazendo um bom trabalho aqui no nosso estado. Quando ele foi prefeito de Ananindeua, eu ministrava aula num curso da Magalhães Barata. Aí uma aluna chegou comigo e disse, professor, poxa, eu estou muito feliz pelo que o Helder fez com a gente, o governo do Helder. Por quê? Porque ele me isentou do IPTU em Ananindeua, onde eu moro. Ela morava no Icuí, numa parte alagada. Eu falei, para onde você mora? Aí ela me explicou. Eu disse, minha filha, como é que você soube disso? Não, ele mandou carta para todo mundo isentando. Ele fez mais do que a obrigação dele, está na Constituição, tá? Está na Constituição, no artigo 5º da Constituição Federal. Só achar o inciso lá que tu vai ver que toda e qualquer casa que mora com valor venal abaixo de 16 mil, de 15 mil, ele vai te isentar. Então ele não te deu nada. Aquilo já tinha lá. Isso muitos governadores, muitos prefeitos fazem isso, utilizam. Por quê? Porque tem pessoas que são leigas, não sabem o que é o certo. Então às vezes a pessoa usa de artimanhas para que tu possa fortalecer politicamente tu votar nele. Não estou dizendo para vocês deixarem de votar, tá? O que eu estou falando, eu só estou te dando uma explicação para vocês aqui, tá bom? Então, continuando aqui, né? Então o IPTU é todo aquele valor venal que tu paga em cima do valor da casa territorial urbana. Aí tem um imposto que é o carro-chefe dos municípios, tá? Esse aqui é do município agora que a gente está falando, que é o ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. A alíquota aqui no estado é 5%. Então, tudo que você presta serviço, você paga. Por exemplo, o CENIP, se ele fornece uma educação básica para vocês, uma educação de curso profissionalizante, uma educação de área militar, ele está pagando esse imposto. Vocês sabiam disso? Ele está pagando 5% recolhendo para a Prefeitura de Belém, né? Ou se for Ananindeua, recolhe para a Prefeitura de Ananindeua. Se for Marituba, recolhe para a Prefeitura de Marituba. Se for de Moju, recolhe para a Prefeitura de Moju. 5%. Só que a Constituição fala que o imposto vai de 2% a 5%. E o município te cobra quanto? 5%. Se fosse de 2 a 20, ele ia te cobrar 20. Se fosse de 2 a 30, ele ia te cobrar 30. Ele sempre vai te cobrar o maior. Ele nunca vai dizer assim, se eu tenho um parâmetro de 2 a 5, eu vou cobrar 2 para ajudar a população. Quer ajudar? Não quer, mano. Ele quer, na verdade, sugar o que às vezes tu nem tem. Então o governo ele te cobra esse valor, é 5% em cima de qualquer serviço. Presta serviço educacional, ou se tu tem manutenção de elevadores, manutenção de ar-condicionado, tudo tu recolhe esse imposto para a prefeitura. Ele é o carro-chefe da prefeitura, entendeu? Então cada governo desse tem seu carro-chefe. Quer ver, fazendo uma volta rapidinho? O governo federal, qual é o carro-chefe dele? Hein? O carro-chefe dele é o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Que tudo que tu fabrica, tu paga. E qual é o carro-chefe do governo estadual? O ICMS, que é o Imposto sobre Serviço de qualquer... Imposto sobre Serviço, de consumo de mercadorias e serviços. Tudo que tu vende, tu paga. E aqui do município, que vai pro Duciomar, desculpa, pro Zenaldo, né? Que é o município aqui de Belém, né? Lá em Ananindeua, não sei qual é o prefeito de lá, Marituba, não sei. Então, o que eu te digo? É 5% de serviço que vai para eles, entendeu? Vamos lá. E aí a divisão dos tributos? Bom, existe a divisão dos tributos, o que são tributos, o que são taxas, o que são impostos, né? Para tudo isso existe uma subdivisão aí. Então ele fala aqui, ó, divisão dos tributos, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituído em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, tributos. Tributo é toda aquela prestação pecuniária que você tem que pagar. Você não pode deixar de não pagar esse teu tributo, porque são impostos que você tem que pagar. Não é verdade? Então, imposto a ser pago, tributação é toda prestação pecuniária, ou seja, pagar o que tu deve. Ele vem, ou pode ser a União, os estados, os municípios ou o Distrito Federal, né? Por lei, institui o tributo de sua competência estes denominados sujeito ativo, ativo e passivo, que nós vimos, ou seja, quem recebe o tributo já quem paga esse tributo, as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, são denominadas sujeito do passivo. Passivo é aquele que paga, ativo é aquele que recebe, né? Lembra que nós falamos na contabilidade. Aí ele subdividiu
Os impostos que servem para atender as necessidades gerais da coletividade, o benefício não é individual, e sim é para toda a comunidade. Então o imposto é o IPTU que tu paga, é o ICMS, é o ISQN, entendeu? ISSQN. Então são impostos que tudo isso tu tem que estar pagando. Aí vem as taxas, utilizadas para retribuir o ônus inerente ao exercício regulado do poder de polícia. Então a taxa é aquele poder de polícia que ela tem que te cobrar. Por exemplo, se você pegou uma multa, você vai pagar esse imposto, essa taxa. É verdade? Se você foi preso, para ser solto tem que pagar uma fiança. É uma taxa, que tem o poder de polícia. Os serviços específicos são divisórios. Pode ser uma coleta de lixo, pode ser licenciamento do veículo, como eu falei, taxa de inspeção sanitária, da vigilância sanitária. Tudo são taxas que tem que pagar. Então é muita coisa que a gente paga de imposto. Muita taxa que a gente paga, gente. Muita mesmo. Não é verdade? São todos esses, né? Então, aqui ainda bem que nós não pagamos coleta de lixo, mas alguns estados cobram essa coleta de lixo, sabia? E aí vem a divisão dos tributos, né? Contribuição de melhoria, são aquelas instituídas em razão da valorização do particular em função da realização de uma obra pública. A prefeitura construiu uma praça próxima de um terreno particular, valorização local do particular, já falei isso para vocês ainda agora há pouco. Os empréstimos compulsórios, que são instituídos visando atender às calamidades públicas ou guerras externas, investimento público relevante para o interesse social. Ou seja, é o que nós estamos vivendo hoje, com a pandemia do Covid-19. Por quê? Esse imposto, empréstimos compulsórios, são valores que o governo pode lançar a mão e gastar o que ele quiser. Porque nós estamos vivendo um momento de calamidade pública, devido a muitos trabalhadores sendo demitidos, devido a muitas pessoas estar com seus empregos parados, que está com suas empresas paradas. Eu sou um que estou com o meu curso parado, entendeu? O próprio CENIP também está parado. Então são coisas que afetam todo mundo. Então são os empréstimos compulsórios que o governo ele pode usar desse dinheiro, ajudando a população, ajudando as empresas dessa forma. Ó. São instituídos visando atender as calamidades públicas ou guerra externa e investimento público, relevante para o interesse aqui, nacional, ou seja, do nosso país, não é verdade? E aí vem as contribuições, são as contribuições de melhoria, que objetivam a regulamentação da economia, o interesse de categorias profissionais e o custeio de seguridade social e educacional. Então ela visa a questão da educação, seguridade da sociedade, dando algo muito melhor desse tipo de situação que ela coloca para a gente, que são os empréstimos, são as contribuições de melhoria, tá bom? Dessa forma que ela coloca. Então, mais ou menos isso aí deu para te ter uma noção, gente, do que é realmente todos esses impostos que a gente vem trabalhar. E a gente para pensar, professor, nós pagamos muito imposto, verdade. Se você pegar sua conta da CELPA, você vai ver que lá vem o PIS, vem o COFINS, que são impostos que vai para o governo federal, e vem o ICMS, que vai para o governo estadual, e vem a taxa de iluminação pública, que a gente nem tem isso. Se você andar nas ruas próximas da tua casa, tá tudo escuro. A taxa de iluminação pública que você paga não vale a pena, por quê? Mas por que eu pago, professor? Porque o artigo 5º da Constituição Federal diz que todo e qualquer cidadão tem o dever de pagar os seus tributos. Então, se nós temos o dever de pagar, nós temos que pagar o que nós devemos, entendeu? É isso que ele mostra pra gente, tá, gente? Então, basicamente era isso aí que eu queria nessa primeira aula, tá? Eu vou estar gravando outros slides e mandando para vocês, acho que amanhã ou depois deve estar indo com outros vídeos, tá? Então essa é a primeira aula para te ter uma noção de tudo isso, tá? Do que você paga, que você deixa de pagar. Qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando no meu PV, no meu WhatsApp, ou perguntando lá no grupo. Se não quiser perguntar, pode fazer. Só pode me ligar também, não tem problema. Eu estou à disposição de vocês. Não digo 24 horas, porque eu tenho que dormir, né? Mas eu estou à disposição para ajudar a tirar dúvidas do que vocês precisarem, tá bom? Basicamente era essa aula que eu queria dar para vocês aqui, para vocês terem uma noção disso. E a gente vai finalizar nossa aula de hoje uma palavra que possa trazer alegria, né? Então vamos finalizar com essa questão da alegria, né? Alegria o que é alegria? O que é que ela traz pra gente como alegria, né? Sinta-se o prazer de viver, sinta a felicidade dentro de você. A esperança existe, busque, acredite. A força está dentro de você. Quanto se sentir sozinho, olhe em direção à lua. Lembre-se de que você nunca estará só. Você comanda os seus pensamentos. Pense positivo. A energia vem de dentro de você. E nunca se esqueça de que é preciso acreditar.
Viva a alegria, viva o amanhã. Não desista, lutamos contra essa pandemia, porque vocês podem, vocês são poderosas, eu tenho certeza. E Deus está com vocês. Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez por fazer parte da minha história. Obrigado, meu aluno que está aí. Não desista. Isso é só uma pandemiazinha. Vai passar e nós vamos vencer essa batalha. Assista essa aula com alegria, com amor. E faça disso aí o seu conhecimento. Aproveite esse tempo que está na sua casa para aprender cada vez mais. Porque o conhecimento é a busca do que é o melhor para a gente. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês.